Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Crepúsculo, O Despertar do Tigre Parte 1. Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Crepúsculo, O Homem-Tigre. Capítulo 1. Saindo de Fênix. A viagem de carro até o aeroporto foi silenciosa, pois estávamos com as janelas abertas. Tentávamos aproveitar ao máximo o calor do dia, absorvendo o máximo possível para nos manter aquecidos na cidade perpetuamente fria e chuvosa para a qual eu havia concordado em nos isolar. Sabendo do clima que nos aguardava, não estava usando meus shorts habituais, mas sim uma calça jeans folgada, leve o suficiente para ser confortável no clima de inverno aqui em Fênix, mas os moradores locais me olharam estranho por estar usando-a. Eu não era louco o suficiente para estar usando o casaco que tinha guardado na minha bagagem de mão, então, naquele momento, eu estava relaxado com minha blusa branca fina sem mangas. Minha irmã estava usando uma igual, mas a blusa dela tinha renda branca e ilhós na frente, de um jeito aleatório que eu não entendia. Eu a chamava de irmã, mas éramos mais como primos de sangue do que irmãos de sangue. Ela deve ter sentido meu olhar sobre ela, pois se virou para me encarar. Está tudo bem, vou ficar bem pertinho de você, disse ela com um olhar triste e preocupado. Quem nos visse riria do gesto de consolo dela. Bella tinha apenas 1,62 metros e 44 quilogramas, então era ridículo vê-la tentando consolar alguém do meu tamanho. Aos 17 anos, eu tinha 1,93 metros e parecia pesar uns 118 quilogramas. Meu corpo era normalmente grande e musculoso para minha idade, a ponto de mulheres na casa dos 30 me convidarem para tomar uns drinks em bares. Eu tinha problemas de raiva e a melhor maneira de lidar com isso era levando meu corpo à exaustão, e eu fazia isso com musculação. Junte isso a um apetite que quase levou minha tia Renée a precisar de auxílio alimentar, e você terá uma boa ideia de como é um corpo de academia. Nos meus momentos de maior coragem, tentei praticar alguns esportes de combate, como karatê e MMA, mas todos terminaram em desastre. Por causa dos meus problemas de raiva, eu hesitava em lutar com outras pessoas, e elas tendiam a interpretar isso como um sinal de covardia. Junte meu tamanho e minha óbvia relutância em lutar, e qual valentão local não gostaria de se exibir dominando alguém tão grande porém covarde? O vento que entrava pela janela aberta jogava meu cabelo nos meus olhos, então o afastei com a mão, irritado. Meu cabelo era outra coisa que eu odiava por chamar tanta atenção. Eu tinha 17 anos e, no entanto, tinha cabelo branco. Minhas sobrancelhas eram escuras, então todos presumiam que eu estava tentando imitar o Eminem. Não importava o quanto eu tentasse, nenhuma tinta pegava, então ele continuava branco. Nas poucas vezes em que precisei ir ao tribunal por causa das minhas reações aos valentões que me consideravam um alvo fácil, o juiz não gostou nada do meu cabelo visivelmente tingido. Felizmente, Bella teve a perspicácia de levar meu prontuário médico ao tribunal para provar que era algo genético. Outra sorte foi que a maioria desses valentões queria que seus amigos gravassem seu ato de bravura de empurrar alguém tão grande, então, nos dois casos que foram a julgamento, havia provas em vídeo deles começando a briga. O lado ruim é que também mostrava minha reação brutal no final. Eu não apenas me defendi, eu perdi o controle e quase os aleijei. A terapia para controle da raiva determinada pelo tribunal não foi necessária porque eu já a frequentava voluntariamente. As discussões em grupo sobre minha raiva e todos aqueles exercícios de respiração profunda do Alcoólicos Anônimos não me ajudaram muito. Fui arrancado da minha introspecção pela minha tia, Bella Thomas. Vocês não precisam fazer isso se não quiserem. Estávamos muito bem do jeito que estávamos, não é? Enquanto ela falava, Phil entrou na área de desembarque da United no aeroporto. Bella encarou os olhos infantis da mãe, e eu pude ver a mentira se formando. Quero passar um tempo com Charlie, mãe. Falta pouco para eu começar a faculdade e minha própria vida. Acho que não terei muito tempo para vê-lo depois que tudo isso começar. Além disso, você deveria passar mais tempo com o Phil na estrada agora que vocês estão casados. Ele parece bem esperançoso de que o time da Liga A dos Twins queira contratá-lo. Depois da resposta de Bella, Renée se virou para mim. E você, Thomas? Você poderia ficar conosco. O Phil diz que você tem potencial para ser um grande jogador de beisebol se dedicar um pouco. Na verdade, tia Renée, estou ansioso pela experiência de morar numa cidade pequena. Talvez, estando num lugar menos movimentado, eu consiga relaxar um pouco mais, controlar minha raiva e, quem sabe, superar meus traumas. Oh, Thomas, se você pudesse ver que seu coração é muito mais forte do que esses músculos que você construiu como uma muralha ao seu redor. Eu sorri para ela. Obrigada, tia. Então respirei fundo, abri a porta, saí e depois de fechá-la, dei a volta até a traseira do carro e ajudei Phil a tirar as malas do porta-malas. Aqui está a grandão, disse Phil, me entregando o resto da bagagem. Nós dois sabíamos que levaria alguns instantes até Bella conseguir acalmar Renée o suficiente para que ela saísse do carro. Se algum dia você decidir se dedicar aos esportes, não se esqueça de me avisar. Você é o sonho de qualquer treinador. Eu sorri para ele. Obrigado, tio Phil. Minhas palavras o surpreenderam por um instante, e então ele deu uma risadinha. Ah, é mesmo, eu tinha me esquecido disso. Acho que agora sou seu tio. Engraçado. Você achou que eu me sentiria diferente? Se você aceitar o conselho de um pirralho mimado como tio Phil, se as coisas não derem certo com os Twins, recomendo que você considere a carreira de treinador. Você tem um jeito inspirador. Isso faz com que as pessoas confiem em você e se esforcem para te ajudar. Respirando fundo, ele acrescentou. E por favor, valorize-a.
Ela passou por tanta coisa por mim que eu nunca conseguirei retribuir. A abertura das 2 portas de passageiros interrompeu nossa conversa quando René e Bella apareceram. Bella assumiu o controle da situação e nos despedimos mais uma vez, prometendo trocar e-mails e ligar todos os dias. Sabíamos que isso não aconteceria com a frequência que gostaríamos, pois a vida seguiria em frente para todos nós. Dei um abraço e um beijo em René, apertei a mão de Phil e coloquei meus fones de ouvido JBL. Eu havia criado minha própria playlist com muita música instrumental lenta e sons da natureza. E fixei o olhar nas costas de Bella enquanto entrava no aeroporto movimentado com o volume dos fones no máximo. Como sempre, Bella tropeçou no corrimão das portas de correr e quase caiu de cara no chão. Por reflexo, estendi a mão para ampará-la pelo ombro. Era um movimento tão comum que nem dávamos muita importância. Há tempos que Bella tinha parado de me agradecer por essas coisas, então continuou andando determinada em direção ao balcão de check-in para despachar nossas malas, exceto as de mão. Mantive os olhos fixos nas costas dela e tentei não olhar para a multidão. A multidão me deixava nervoso e ansioso. Assim que eu deixasse isso me afetar, sabia que a raiva viria em seguida, e ficar com raiva em um aeroporto era garantia de nunca mais voar. Como um cavalo sendo conduzido pela rédea, fiquei a menos de 60 centímetros de Bella e não olhei ao redor. Bella era responsável por encontrar nosso portão de embarque, mas primeiro, havia o obstáculo da segurança. Levando meus problemas em consideração, Bella havia reservado o voo com o menor número de passageiros possível, para que houvesse o mínimo de aglomeração possível. Coloquei tudo o que tinha comigo na pequena bandeja cinza, incluindo meus fones de ouvido, e tentei me concentrar no chão o máximo que pude. Assim que passei pelo detector de metais, coloquei meus fones de ouvido de volta rapidamente. Com um olhar rápido ao redor, vi Bella calçando os sapatos e a segui até o portão de embarque. Tudo correu bem no voo para Seattle, e novamente, o voo de Seattle para Port Angeles em um avião menor foi tranquilo. Eu havia relaxado mais naquele pequeno avião com apenas 6 outros passageiros do que em qualquer outro momento do dia até então. Com um suspiro, notei que estava chovendo quando fomos desembarcar e Bella e eu pegamos nossos casacos com um suspiro resignado. Ambos aceitamos que a previsão do tempo seria de chuva enquanto estivéssemos em Forks, Washington. Capítulo 2 Primeiro dia. O aeroporto de Port Angeles era tão pequeno que não tinha um terminal de desembarque próprio. Então as pessoas tinham que descer a escada na pista e esperar a bagagem ser retirada do compartimento de carga do avião. Quando Bella chegou ao último degrau, estava tão absorta olhando para o homem com o uniforme de policial de cidade pequena que perdeu o último degrau e praticamente caiu em seus braços. Que bom te ver, Bella, disse ele, segurando-a e automaticamente a amparando. Você não mudou nada. Como está, René? Mamãe está bem. É bom te ver também, Char, papai. Eu tinha notado o deslize da Bella, assim como tenho certeza que o Charlie também notou, mas ele optou por ignorá-lo. Ele sabia que não era culpa da Bella que eles não tivessem formado um vínculo familiar quando ela ainda era pequena. Charlie e René passaram por um divórcio muito conturbado antes mesmo de Bella ter idade suficiente para se lembrar do pai. Charlie queria a guarda total da Bella quando o divórcio aconteceu, mas René tinha o apoio da justiça como mãe. Charlie teve que admitir que não havia sido negligente com Bella, e sem essa culpa, os tribunais sempre ficavam do lado da mãe em casos de guarda. Mas René não foi a única culpada. Charlie poderia ter deixado o emprego de policial em Forks para morar mais perto de Bella e vê-la por mais de 2 semanas por ano, mas sentia uma responsabilidade para com os moradores da cidade onde cresceu. Era uma história simples sobre as escolhas feitas na juventude. Ao me olhar, vejo os olhos de Charlie se arregalarem. Nossa, Thomas, você pretende parar de crescer algum dia? Você parece um monstro, garoto. Nesse ritmo, você vai ficar maior que seu pai antes de completar 18 anos. Corei ao ouvir suas palavras. Eu não conheço o tio Charlie. Não é como se eu pudesse controlar minha altura. Eu realmente não tinha vergonha do meu tamanho. Simplesmente não achava que isso importasse muito. Muitos caras na minha antiga academia eram maiores do que eu. Mal sabia eu o quanto eu me destacaria em uma cidade pequena como Forks. Bem, se você crescer muito mais, não vai caber na caminhonete da Bella. Eu a comprei. Bella respirou fundo, surpresa com a revelação. Pai, você não precisava ter feito isso. Eu tinha uma grana guardada para comprar um carro. Fomos interrompidos pela chegada de nossas malas, embora não tenha demorado muito para encontrá-las. A falta de roupas pesadas em Phoenix limitou nossa capacidade de nos prepararmos para o inverno rigoroso de Forks. Planejávamos ir às compras logo após chegarmos a Forks para renovar nosso guarda-roupa. Enquanto carregávamos as malas na traseira da viatura do Charlie, Bella começou a perguntar sobre sua nova caminhonete. Ela não ficou muito contente ao saber que era um veículo do início dos anos 60, mas eu conseguia entender o raciocínio do Charlie. Por mais propensa a acidentes que Bella fosse, era uma questão de lógica colocá-la ao volante de algo que destruiria um caminhão de bombeiros moderno e talvez até amassasse o paralama dela no processo. Isso me lembrou um episódio antigo de uma série chamada Night Court, em que uma advogada sofreu um acidente com o carro que o pai dela havia comprado e destruiu o caminhão de lixo que a atingiu. Mas tudo o que aconteceu com o carro foi que o marcador de combustível destravou. Ficamos em um silêncio um tanto desconfortável enquanto Charlie nos levava para nossa nova casa. Infelizmente nada atrapalhava o trânsito como um carro de polícia, então nosso silêncio foi longo. Depois de um tempo quebrei o silêncio.
Escuta, tio Charlie, não tenho palavras para agradecer por ter me dado espaço. Você realmente não. Charlie interrompeu o discurso que eu vinha ensaiando mentalmente nos últimos 20 minutos. Cala a boca, garoto. Você é da família e isso é tudo o que importa. Nunca se considere um fardo para mim. Isso me pegou de surpresa, pois eu sabia que Charlie tinha tanta dificuldade quanto Bella em expressar seus verdadeiros sentimentos. Se você não pode contar com a sua família, então que utilidade tem essa palavra? O silêncio se instalou novamente após o discurso apaixonado de Charlie. Comecei a olhar mais pela janela do carro quando vi Bella fazer o mesmo. As árvores estavam perto da estrada, e tudo estava verde e úmido. A copa das árvores interceptava a chuva que caía, absorvendo a água que queria antes de deixar as gotas caírem no chão. Os troncos marrons estavam salpicados de musgo em alguns pontos. Meu primeiro pensamento foi que parecia um lugar estranho, mas depois de observar por um tempo, achei-o estranhamente convidativo e tranquilo. Antes que eu percebesse, paramos em frente a uma pequena casa branca com uma caminhonete vermelha na entrada. Assim que saímos, fui até o porta-malas para pegar as malas e Bella foi em direção ao porta-malas. Percebi que ela gostou, apesar de si mesma. Ela não era boba o suficiente para não perceber que era desastrada e que ter mais estrutura por perto era uma coisa boa, pelo menos para ela. Eu também fiquei feliz, significava que não precisaríamos ir para a escola na viatura policial na segunda-feira. Carreguei a mala de Bella para dentro de casa, assim como a minha, sem esforço, e a coloquei no quarto que Charlie me disse ser dela. A decoração parecia um tanto infantil, e eu sabia que Bella não toleraria aquilo por muito tempo. Resignada a ajudá-la a fazer as mudanças que ela eventualmente desejaria, fui até a porta oposta dela e observei o que seria meu santuário contra o mundo pelo futuro previsível. Depois de nos instalarmos em nossos quartos, Bella e eu descemos e começamos a vasculhar a cozinha. Os preços da comida nos aeroportos eram assustadores demais para sequer considerar, e como eu como muito, meu estômago estava começando a roncar como se minha garganta tivesse sido cortada. Bella e eu reviramos os armários e, para nosso horror mútuo, os encontramos praticamente vazios, exceto por alguns temperos que estavam vencidos há mais de 8 anos. E apenas o café estava em estoque. Lançamos um olhar acusador para Charlie, que corou. Pensei que iríamos jantar no Lodge hoje à noite e eu levaria vocês duas às compras amanhã. Bella riu. Jantar no Lodge deve ser bom, mas com certeza vamos precisar comer alguma coisa hoje à noite, senão o assassino de cereais daqui vai ser insuportável amanhã de manhã. Vendo-a apontar para mim, corei. Nem todo mundo pode viver só de um pacote de Pop-Tarts o dia todo como você, Bella. Além disso, o café da manhã é a refeição mais importante do dia até acabar. Aí a próxima é que passa a ser a mais importante. Bella apenas balançou a cabeça. Quem te convenceu de que um segundo café da manhã era uma coisa? É melhor torcer para que eu nunca descubra quem é. Prometo violência extrema contra ele se eu o encontrar. Charlie apenas nos observava com um olhar perdido no rosto. Eu dirijo, vocês só me digam primeiro o que queremos fazer. Bem, pai, quero te poupar o sofrimento de fazer compras com um faminto como Thomas, então sugiro que jantemos primeiro e quando você ouvir comer, vai entender. A menos que o supermercado feche logo, se fechar, precisamos passar lá primeiro, diz Bella para Charlie. Seguimos para o lounge para jantar, e todos cumprimentam Charlie como um amigo, e olham para Bella e para mim como se fossemos fofoqueiros de plantão. Bella pede um hambúrguer e Charlie pede um bife. Eu peço um bife e um hambúrguer, então o cheiro de peixe me invade e não resisto a pedir uma porção do catfish que sinto o cheiro a cozinhar. Charlie ouve o meu pedido e diz, calma aí Thomas, vamos ao mercado depois do jantar, não precisa pedir o suficiente para levar para casa amanhã. Bella riu baixinho, desculpe pai, mas esse é o jantar normal dele. Fiquei surpresa que ele não tenha pedido mais, considerando que não comia desde que saímos de casa hoje de manhã. Ele come quase o dobro do que nós comemos todos os dias. Ignorei a explicação precisa de Bella sobre meu apetite. Respirei fundo e soltei o ar, percebendo de repente que não me sentia sufocada pelas pessoas ali. Ainda procurava todas as saídas, como de costume ao entrar em um cômodo, mas não sentia a pressão das outras pessoas. Comecei a pensar que estava segura e que podia relaxar um pouco. Mas então senti meu corpo se tensionar e meus nervos ficarem à flor da pele. Relaxar não era uma opção. Capítulo 3 Rotina matinal. As pessoas gritavam e choravam ao meu redor. Minhas mãos estavam cobertas de sangue enquanto eu me ajoelhava no chão frio. Olhando por entre meus dedos abertos, pude ver o piso de linóleo branco com mais sangue se acumulando do corpo à minha frente. O cheiro forte de urina atingiu minhas narinas quando perdi o controle da bexiga. Um par de botas pretas entrou no meu campo de visão em um ritmo lento e calculado. O pé direito pisou na poça de sangue em que eu estava concentrada. Lágrimas começaram a rolar como se as botas tivessem pisado em algo precioso para mim. Caramba, você é um gordinho mesmo. Qual é o problema? Não consegue correr mais? Hehe, seus pais te deixaram para trás porque você estava atrasando eles? Ou será que estou pisando no sangue da sua mãe? Levantei os olhos e vi um homem usando uma máscara com estampa de caveira. Meus olhos desviaram do rosto dele quando ele levou o rifle ao ombro. Minha experiência jogando Call of Duty me permitiu identificá-lo como um AR-15. Meus olhos se fixaram no orifício escuro do cano e esperei pelo clarão que me diria que eu estava morto. Mais um garoto branco morto pela causa. Enquanto o homem falava, fechei os olhos e ouvi um estrondo alto. Acordei sobressaltada e olhei em volta sem entender nada, pois não reconhecia o lugar.
Meu pulso batia forte nos meus ouvidos e o suor escorria pelo meu corpo. Respirando fundo algumas vezes, tentando controlar o pânico, comecei a me concentrar e a me lembrar de onde estava. Olhei para o meu celular e vi que era um pouco mais de 4 da manhã. Vesti um short e fui para o banheiro o mais silenciosamente possível. Fechando a porta, acendi a luz e fiquei parada sobre a pia, encarando o espelho. Meus olhos azul celeste estavam vermelhos pelas lágrimas que derramei durante o sonho. Meu rosto estava todo suado, então abri a torneira e joguei água fria em mim, na esperança de afastar os últimos resquícios do sonho e também de remover o suor e as manchas de lágrimas do meu rosto. Olhando ao redor do banheiro, percebi que teria que dividi-lo com Bella e Charlie. Isso não vai ser nada divertido. Percebendo que tinha dito isso em voz alta, apenas balancei a cabeça, usei a toalha para secar o rosto e decidi começar o meu dia, tentando fazer o mínimo de barulho possível naquela casa estranha. Fui para o meu quarto e vesti o macacão de ginástica matinal que eu havia reservado para o inverno rigoroso de Fênix. Descendo as escadas, acendi a luz da cozinha e encontrei a frigideira no armário de baixo. Franzindo a testa ao ver a poeira que a cobria, lavei-a rapidamente e coloquei-a no fogão. Enquanto abria a geladeira para pegar os ovos, vi Charlie entrar cambaleando na cozinha, cobrindo-se com um roupão de banho que parecia novo. Você está bem, Thomas? Está muito ruim tão cedo. Sim, estou bem, Charlie, só tive pesadelos. Resolvi levantar porque meu alarme ia tocar em meia hora de qualquer jeito. Charlie deu uma risadinha. Levei alguns minutos para me lembrar que vocês estavam aqui, achei que alguém tinha invadido. Espera, vocês costumam acordar tão cedo? É preciso fazer meu treino matinal, senão meu dia fica perdido. Vou ter que fazer um treino bem básico até encontrar uma academia. Quer uns ovos? Ofereço enquanto pego meus 3 ovos de entrada de sempre. Claro, eu aceito. Já que acordei tão cedo, talvez eu consiga pescar um pouco. Devemos acordar a Bella para o café da manhã? Quebrando os ovos e começando a cozinhá-los, eu simplesmente rio da sugestão de Charlie. Nem pensar em chegar perto dessa porta a essa hora da manhã. Ela não é exatamente uma pessoa matinal. Além disso, isso não é café da manhã, é minha refeição pré-treino. Charlie apenas sorriu ao ouvir meu comentário. Se você estiver procurando um lugar para se exercitar, posso sugerir a academia da estação. Não sei se você encontrará outro lugar aberto tão cedo na cidade. Posso avisá-los que você estará lá. Seria ótimo, Charlie, vou encontrar o lugar durante minha corrida matinal. Aproveito e vou também para ver qual o melhor caminho para a escola. Enquanto cozinhava, comecei a alongar as coxas e as panturrilhas. Assim que os ovos ficaram prontos, coloquei-os nos pratos e lavei a frigideira rapidamente enquanto esperava que esfriassem o suficiente para comer. Depois de colocar os ovos no chão rapidamente, saí de casa, levantei o capuz para me proteger da garoa e comecei a correr. Ponto de vista de Charlie. Depois que Thomas saiu, Charlie estava sentado à mesa, ainda preparando o ovo à sua frente. Levantou-se, ligou a cafeteira e pensou consigo mesmo. Já se passaram 3 anos e ele ainda tem pesadelos. Ouvirá Thomas chamando pela mãe enquanto dormia, o que o acordara assustado depois de anos sozinho em casa, onde qualquer barulho o assustava. Passar por aquilo tão jovem explicava porque ele não gostava de multidões. Primeiro, o namorado da mãe o empurrou para o chão para que ele pudesse escapar e depois, ele e a mãe foram pisoteados pela multidão que tentava fugir dos homens armados. Terminando o ovo, Charlie colocou o prato na pia e foi para o quarto se vestir para pescar. Parou na porta do quarto de Bella e por um instante pensou em acordá-la para perguntar se ela queria ir com ele. Pensando na reação de Thomas ao acordar Bella, sabiamente desistiu da ideia. Carregando seus equipamentos de pesca em sua viatura, Charlie planejava estacionar perto da entrada principal da cidade e pescar em um riacho próximo. Sua viatura estacionada ali atrasaria o trânsito mesmo que ele não estivesse dentro. Os moradores sabiam que era o carro que estava fazendo todo o trabalho, mas riam do fato de o carro estar trabalhando duro enquanto seu chefe estava atrás de peixes. Não dá para esconder muita coisa em uma cidade pequena como Forks. Charlie estava pegando o celular para ligar para Harry Clearwater e convidá-lo para pescar. Talvez dessa vez ele conseguisse convencê-lo a compartilhar a receita da massa para fritar peixe que ele fazia, quando o telefone acendeu com um número de trabalho. E aí, Jeff, por que você está me ligando tão cedo? Eu estava prestes a ir pescar. Ei, chefe, recebemos alguns telefonemas sobre um homem enorme correndo pelas ruas com um capuz. A Matilda ligou e disse que ele estava rondando a propriedade dela. Liguei para os Cullen porque o filho deles, Emmett, é o cara mais forte da cidade, mas eles disseram que não é ele. Será que temos alguém com o carro quebrado precisando de ajuda? Charlie suspirou, repreendendo-se por ter esquecido de avisar Jeff que Thomas apareceria para usar a academia. Não, Jeff. É meu sobrinho que está se exercitando. Ele é um daqueles fanáticos por fitness e antes que eu me esqueça de novo, eu disse a ele que podia usar a academia lá na estação, então ele estará lá depois da corrida. Não se deixe enganar pelo tamanho dele, ele é um ótimo garoto, contanto que não se irrite. Ele provavelmente será um visitante frequente enquanto estiver aqui. Certo, chefe, vou avisar as pessoas. Tem certeza de que ele é só um adolescente? Pelo jeito que as pessoas estavam falando, ele provavelmente daria trabalho para alguns daqueles homens da reserva Quileute. Vai causar um baita alvoroço na escola. Você verá por si mesmo quando ele chegar lá. Pelo que eu vi, ele leva os treinos muito a sério. Falo com você mais tarde, Jeff. Avise o Kim sobre o Thomas quando ele assumir e diga que estarei pescando, então só ligue se for importante.
Não quero que o toque do meu telefone espante meus peixes. Mudança de POV. O resto do dia transcorreu com os 3 novos colegas de quarto aprendendo a conviver, cada um fazendo suas próprias coisas. Thomas achou a academia da delegacia apenas razoável e planejava usar seu próprio dinheiro para comprar anilhas melhores para o supino. E a barra de rosca direta estava torta, então precisava ser trocada. Mesmo assim, era razoável e os policiais Jeff e Kim pareciam ser caras legais. Foi estranho saber que havia apenas 2 delegados e um chefe de polícia na cidade, mas quem disse que eles poderiam contatar os guardas florestais se necessário? Caso contrário, seria 1 hora de espera por alguém de Port Angeles. Você está muito longe de Phoenix, Thomas, disse ele em voz alta enquanto corria mais alguns quilômetros após o treino da noite. Ao passar pelo hospital, sentiu um cheiro doce no ar. O aroma fez seu nariz se enrugar e ele espirrou. Por algum motivo, seu instinto entrou em ação e ele ficou hipervigilante. Estava mais tenso do que o normal, mas não viu nada por perto. Thomas decidiu seguir seu instinto e voltar para a casa de Charlie para se preparar para o primeiro dia de aula no dia seguinte. Capítulo 4 Antes da escola. Ao entrar em casa, Thomas sentiu o cheiro de peixe assando e imaginou que Charlie devia ter tido sucesso na pescaria hoje. Pendurando o casaco encharcado, Thomas foi até a cozinha para ver quanto tempo faltava para o jantar ficar pronto. Ao ver Charlie à mesa com uma cerveja na mão, percebi que ele estava quebrando a cabeça, tentando pensar em algo para conversar com a filha. Decidi ter pena dele e falei com Bella. Quanto tempo falta para o jantar, mana? Dá tempo de tomar um banho antes? Acabei de começar a preparar o peixe, então levará pelo menos 30 minutos. Vou fazer 6 para você e chá. Papai e eu ficaremos com os outros 3 da viagem dele hoje. Ótimo, então vou te deixar em paz. Sei como você odeia ser incomodada enquanto cozinha. Disse a última parte para Charlie, para que ele parasse de tentar encontrar um jeito de quebrar o gelo e conversar com Bella. Ele entendeu a indireta e me seguiu para fora da cozinha. Vou ver se tem algum jogo passando enquanto esperamos. Me avise se precisar de alguma coisa, Bella. Pai, preciso fazer compras melhores amanhã depois da escola. Sem problema, tem uns $200 na lata de amendoim em cima da geladeira. Normalmente eu só coloco o dinheiro das compras do supermercado lá dentro a cada pagamento. Se não for suficiente, é só me avisar que eu te dou mais. Bella foi até a geladeira e encontrou a lata que Charlie havia mencionado. Ao abri-la, viu um maço enorme de notas aleatórias, empilhadas umas sobre as outras. Ela não suportava a bagunça, então, sem tirar os olhos do peixe que estava assando, tirou as notas e as contou. Ah, pai, você percebe que tem quase $3.000 aqui? Charlie se virou para Bella, que estava parada na porta da cozinha. Acho que a conta sobe rápido quando a gente não presta atenção. Isso deve durar um bom tempo. Balançando a cabeça, Bella suspirou com pena do Lodge. Parecia que sua comida caseira tinha acabado de afastar um de seus clientes fiéis. Enquanto terminava de preparar o jantar, começou a planejar mentalmente as refeições da semana para saber o que comprar. O estômago de Charlie estava prestes a experimentar novas delícias. Depois do jantar, Charlie se acomodou para assistir esportes por algumas horas, e Bella e eu fomos para nossos respectivos quartos. Eu estava arrumando meu guarda-roupa, finalmente desempacotando e pendurando minhas camisas e guardando o resto nas gavetas da comoda. Acabei escolhendo uma calça jeans azul, minhas botas de caminhada novas e uma camiseta com o símbolo do Yin Yang. Era uma camiseta que a Renée tinha me dado para me lembrar que nada era totalmente bom ou totalmente ruim. Para uma mulher tão distraída quanto ela podia ser, certamente tinha momentos em que enxergava a essência das coisas, não importava o quanto você tentasse esconder. Depois de decidir o que ia vestir, sentei-me na cama, abri meu caderno de esboços e comecei a desenhar aleatoriamente uma paisagem desértica, inspirada por uma lembrança de Fênix. Enquanto trabalhava na sombra de um cacto particularmente difícil de desenhar, ouvi uma batida na porta. Thomas, posso entrar? Ouvi Bella perguntar. Claro, entre. Bella abriu a porta vestindo seu pijama. Seu cabelo ainda estava molhado e o cheiro de morango do seu shampoo favorito se espalhava por todo o meu quarto quando ela entrou. Com uma toalha na mão, ela a usava para secar o cabelo. O que você está desenhando? Perguntou Bella, vendo seu caderno de desenhos aberto. Só uma lembrança da última vez que corri lá em Fênix. Em que posso ajudar? Eu só queria saber como você está, já que as aulas começam amanhã. Eu vou ficar bem, mana. Consegui me acostumar com uma turma de 40 pessoas e um corpo decente de 700 alunos só no nosso ano. Essa escola inteira, incluindo todos os anos, tem no máximo 350 pessoas? Dá para calcular de 10 a 15 em cada turma. Só espero que tenhamos algumas aulas juntos e você promete que vai almoçar comigo. Bella me olhou atentamente ao dizer a última parte. Tudo bem, mas você poderia me buscar na delegacia? Quero fazer meu treino e os policiais vão me deixar usar o chuveiro de lá para que eu possa me arrumar para a escola. Sem problema, eu até trago o seu café da manhã quando chegar. Eu jamais conseguiria funcionar com as 5 horas de sono que você tem por noite. É simplesmente antinatural. Ficar acordado até as 23 horas e levantar às 4h30 da manhã. Nossa, Belle, você realmente precisa estudar. Eu sei que você odeia matemática, mas são 5h30, não 5. Ela jogou a toalha em mim. Idiota. Dei uma risadinha e joguei a toalha de volta para ela.
Te vejo amanhã, maninha, eu disse enquanto ela saía do meu quarto, me deixando com meu desenho. Na manhã seguinte, acordei com um alarme em vez de um pesadelo, o que foi um começo promissor para o dia. Coloquei minhas roupas da escola na mochila e desci para tomar meu café da manhã pré-treino. Ao sair de casa, tranquei a porta e guardei a chave no lugar. Decidi que, em vez de correr com a mochila, a colocaria na viatura do Charlie e a pegaria quando ele chegasse ao trabalho em algumas horas. Ao começar a correr, notei que conseguia sentir os cheiros ao meu redor com mais clareza e minha audição estava muito melhor do que o normal. Atribuí isso ao fato de estar longe da cidade grande e sabia que a audição também melhora em dias frios, então não me preocupei muito. Devo estar me acostumando com o clima porque depois de um quarto da corrida, precisei tirar a jaqueta ou senti que ia superaquecer. Não estava chovendo naquele momento, mas o ar ainda estava úmido, como se fosse chover a qualquer momento. Depois de percorrer meus 11 quilômetros, mais ou menos, cheguei à delegacia e abri a porta, chamando por Jeff para não assustar o policial. Bom dia, Jeff, como foi sua noite? Tranquila, espero. Ei, garoto, estava tranquilo. Só uns bêbados dormindo na cela. Tenho certeza de que eles vão adorar ser acordados pelo barulho de você levantando esses pesos. Na minha época de jogador de futebol americano, eu era igual a você, querendo aquele corpo do Arnold Schwarzenegger só para impressionar as garotas. Tenho que dizer que ainda bem que minha filha é nova demais para chegar perto de você, garoto, senão tenho certeza de que ela se apaixonaria pela sua beleza. Essa conversa acabou de tomar um rumo constrangedor. Bom, é melhor eu ir malhar antes que meu corpo esfrie, Jeff. Obrigado por me deixar entrar. Entrei na sala que haviam designado como academia e comecei a fazer a rotina de alongamentos que havia desenvolvido com alguns treinadores em Phoenix. Comecei amanhã com 136 kg no supino, iniciei minhas repetições e me deixei levar pelo ritmo e pela contagem mental. Enquanto fazia uma série de abdominais em escada com 2 anilhas de 22 kg no peito, vi Charlie entrar no escritório carregando minha mochila. Ei, Thomas, encontrei isso no banco do passageiro e imaginei que você tivesse colocado lá, então trouxe para cá. Também queria conversar com você sobre umas coisas que li a respeito de levantamento de peso e como não é muito inteligente praticar sozinho, caso precise de ajuda durante o exercício. Bom dia, Charlie. Eu não queria suar na mochila durante a corrida, então achei melhor você trazer. Quanto ao parceiro de treino, não me afeta muito, contanto que eu não tente bater nenhum recorde. E não tem peso suficiente aqui para isso, então sem problemas. Se um dia eu quiser me esforçar mais, aviso você para podermos treinar com segurança. Quem sabe, talvez eu encontre um parceiro de treino na escola. Levantei-me, guardei os pesos e decidi me arrumar para a escola depois de um alongamento para relaxar. Obrigado por se preocupar comigo e por ter se dado ao trabalho de pesquisar informações sobre meu hobby. Isso significa muito para mim. Percebi que Charlie ficou imediatamente sem graça e não lidava muito bem com elogios. Ele é definitivamente o pai da Bella. Com o rosto um pouco vermelho, Charlie começou a sair da sala, mas parou na porta. Fique à vontade para usar um dos armários abertos no banheiro. Você pode deixar suas coisas lá para quando voltar hoje à noite. Fingi não perceber o constrangimento de Charlie e o agradeci enquanto juntava minhas coisas para me preparar para a escola. Bella deve chegar em cerca de meia hora. Capítulo 5 Horário escolar. Depois do banho, me peguei olhando meus olhos azuis celestes no espelho. Você consegue, cara, não precisa se estressar. O cara no espelho que falava parecia ter tudo sob controle. Terminei de me vestir e soltei um palavrão ao perceber que tinha feito um buraco no calcanhar da minha meia direita. Bom, vai ser um dia desconfortável, espero que minhas botas de caminhada não fiquem muito molhadas. Da porta da frente, consegui ouvir a caminhonete da Bella chegar. Parecia que alguém tinha errado a ignição e o motor estava funcionando altíssimo. Algo para consertar mais tarde se a chuva der uma trégua. Fui até o lado do passageiro e entrei. Assim que coloquei o cinto de segurança, Bella me entregou uma tigela de Tupperware e ao olhar, vi que estava cheia de panquecas de banana com manteiga de amendoim. Você é a melhor, Bella, eu disse enquanto enrolava uma panqueca e começava a comer. Bella voltou cautelosamente para a estrada e dirigiu em direção à escola. Usei minha segunda panqueca enrolada para indicar um atalho que a mantinha longe da rua principal e ia direto para o estacionamento dos alunos. Depois de já ter percorrido a cidade algumas vezes, eu estava me familiarizando com ela, enquanto Bella lia seus velhos romances Água com Açúcar pela 7ª vez em casa. Mas considerando que ela tinha feito meu café da manhã favorito, não mencionei isso para ela. Como se para honrar minha sabedoria de não zombar de Bella e seus livros antigos, fui recompensado depois de tirar a última panqueca, com um saquinho de mirtilos no fundo da tigela. Apontando para uma vaga perto da saída, compartilhei com Bella a dica de estacionar ali. A caminhada pode ser mais longa, mas lembre-se de que quanto mais perto da saída você estacionar, mais fácil será sair do estacionamento. Nós dois sabemos que as crianças querem estacionar o mais perto possível da entrada e é um congestionamento tentar sair. Lembra do Clint tentando ser rápido no Porsche do pai e se metendo em 3 batidas leves na primeira semana de aula? Ele sempre tinha que estacionar o mais perto possível da entrada? Bella sorriu. E ele chorou por um mês porque tiraram o carro dele e ele teve que se contentar com um Mustang. Nós dois nos entreolhamos e ao mesmo tempo dissemos, que idiota. Rimos um pouco. Bella olhou pela janela. Janeiro de um novo ano, primeiro dia de aula em uma nova escola, nós conseguimos. Certo, irmãozão?
Abrindo minha mochila, peguei meus fones de ouvido e disse: te aviso depois da aula. Vamos procurar a secretaria e pegar nossos horários. Ela saiu e bateu a porta com força, dizendo: espero que tenhamos pelo menos algumas aulas juntos. Jogando a mochila sobre o ombro, pensei: veremos. A escola era completamente diferente do que estávamos acostumados. Parecia um prédio grande com vários prédios menores espalhados aleatoriamente. Cada prédio tinha um número, então fiquei pensando se cada um representava uma sala de aula. Nada de cercas de arame para impedir a entrada ou guardas com detectores de metal. Que estranho. Decidimos entrar pelas portas duplas do prédio maior e assim que entramos, Bella apontou para uma porta no final do corredor com a placa Escritório Principal. Fomos até lá, e eu segurei a porta aberta para Bella entrar e a seguir. Entramos em uma sala de tamanho razoável, dividida ao meio por um grande balcão. Uma mulher de meia idade olhou para cima quando entramos. Posso ajudar? Ela pareceu surpresa com o meu tamanho e nem sequer notou Bella até começar a falar. Meu nome é Isabella Svan, e este é Thomas Heisel. Este é o nosso primeiro dia. Bella usou seu nome completo. Posso contar nos dedos de uma mão as vezes que a ouvi fazer isso. A mulher se levantou e se aproximou cautelosamente, mantendo um olhar atento sobre mim. Ela foi até uma pilha precária de pastas de papel pardo no balcão, tirou 2 pedaços de papel e entregou ambos para Bella. Vocês precisarão que cada professor assine isso e depois tragam de volta depois da aula. Aqui está um mapa para cada um de vocês. Depois de tirar os mapas debaixo do balcão e entregá-los, ela se afastou lentamente, sem sequer discutir as rotas conosco. Saímos para o corredor e Bella me entregou meu horário para que pudéssemos comparar. Apesar do desejo dela, tínhamos apenas uma aula juntas, governo. Em seguida, olhando o mapa, percebemos que o prédio grande em que estávamos abrigava a secretaria, o ginásio, o refeitório e as salas dos professores. A primeira aula de Bella era inglês e a minha arte. Caminhando até os armários que nos foram designados, também localizados nesse prédio, os examinamos. Por sorte, Bella me lembrou de trazer um cadeado de combinação, assim eu não precisaria andar com todos os meus livros na mochila. Combinamos de nos encontrar para o almoço e cada um seguiu seu caminho. Eu queria sair do corredor antes da correria matinal para os armários, comum em todas as escolas. Afinal, em um lugar apertado, 20 pessoas podem ser consideradas uma multidão, assim como 100 pessoas em um campo aberto não são. Consegui sair do prédio principal antes do primeiro sinal de alerta e caminhei em direção ao prédio 4, conforme indicado no mapa. Eu me perguntava o que seria considerado arte naquela escola. Sabia que arte era um termo muito genérico para alguns professores. Alguns gostavam de se dedicar ao desenho e à pintura, enquanto outros enfatizavam a escultura e a talha. Meu último professor em Fênix estava tentando obter permissão para trazer um soldador para mostrar exemplos de arte moderna em metal. Cheguei ao prédio certo e abri a porta, vendo apenas alguns alunos na sala de aula até então e uma senhora idosa sentada atrás de uma mesa. Aproximei-me da mesa e entreguei meu horário de aulas a ela. Senhora, sou um aluno novo e me pediram para que cada um dos meus professores assinasse este horário. Muito obrigada, Thomas, disse ela depois de conferir meu nome na lista. Parece que você vai igualar o número de alunos que tenho este ano. Você se interessa por arte? Perguntou a senhora Ross. Gosto muito de desenhar tanto com lápis quanto com giz, mas não gosto muito de giz em pó. Minha professora anterior tinha acabado de nos ensinar a pintar com giz e um pincel rígido, mas minha mudança obviamente interrompeu isso. Seu professor usava pequenas esculturas ou pratos de pedra? Perguntou a senhora Ross. Na verdade, no primeiro semestre do ano, nós mesmos fizemos as esculturas. E no segundo semestre iríamos pintá-las com giz e pincéis antes de aplicar uma camada transparente para temperá-las novamente no forno. Ele aproveitou o longo recesso de Natal para fixar as esculturas que criamos. Parece que você teve um professor maravilhoso, e a perda dele é o meu ganho. Consigo perceber o seu interesse só pela forma como você falou sobre o projeto do qual participou. Espero poder desafiar seu lado criativo tanto quanto ele fez. Há uma cadeira vazia ali na mesa do canto esquerdo. Sua parceira é uma jovem muito apaixonada e espirituosa chamada Alice. Movi-me cuidadosamente até a carteira indicada e guardei meu horário de aulas na mochila para não perdê-lo. A sala era um pouco pequena e o teto estava muito mais perto da minha cabeça do que eu gostaria. Levando em conta o número de carteiras e os comentários da senhora Ross, imaginei que haveria apenas 8 alunos na turma. Pouco antes do último sinal tocar, a porta se abriu e vi mais alguns alunos entrarem, ainda esfregando os olhos sonolentos e bocejando. Ao me verem, geralmente olhavam 2 vezes para ter certeza de que estavam vendo direito. Afinal, um aluno do meu tamanho era considerado anormal e certamente alimentaria os boatos por dias a fio. No último minuto, a porta se abriu novamente, revelando uma garota muito pequena. Ela não tinha mais de 1,47 metros, talvez 1,80 metros, mas não mais do que isso. Era muito delicada e tinha cabelos pretos curtos, cortados em estilo peixe. Seus olhos eram castanho escuros, quase pretos. E parecia que ela não tinha dormido muito bem na noite anterior. Talvez tenha ficado acordada até tarde trabalhando em alguma coisa, pensei comigo mesmo. Combinando tudo isso com uma pele alva como marfim e um rosto esculpido que Hollywood certamente morreria de vontade de ver. Isso simplesmente não era justo com todas as outras garotas do mundo. Querida Alice, por favor, sente-se para que possamos começar a aula. Garanto que sua nova colega de mesa não vai morder, disse a senhora Ross.
Capítulo 6. Primeira aula de arte. Choque era a expressão que eu atribuiria ao seu rosto delicado naquele momento. Mas nem isso impediu o pequeno pulo que eu presumia ser seu passo habitual enquanto ela se aproximava da nossa mesa. Apesar de todos os atributos infantis que eu havia descrito nela, e das palavras elogiosas que usei para expressar sua beleza, cada instinto do meu corpo gritava perigo. Eu não te vi. Ela inclinou a cabeça levemente, como um cachorrinho que vê algo que a intriga, e sua voz alegre, como a de um passarinho, carregava toda a confusão. Eu vi a Bella, mas não você. Por que será? Sem saber como responder à sua pergunta, estendi a mão lentamente. Olá, meu nome é Thomas Raisel. Se você viu a Bella, não sei por que não me viu. Ela é muito pequena para eu me esconder atrás dela. Imagino que você a tenha visto depois que nos separamos. Enfim, pelo que entendi, seremos parceiros de arte pelo resto do ano. Falei como se estivesse conversando com uma criança que eu temia assustar por causa do meu tamanho. Ela me deu um sorriso capaz de derreter o coração mais gelado, pegou minha mão, que era tão grande que ela só conseguia segurar 3 dos meus dedos, e nos cumprimentamos com um aperto de mãos delicado. Meu nome é Alice Cullen. Estou feliz por finalmente ter uma parceira. Todos na sala de aula nos encaravam enquanto nos apresentávamos. Percebi que a mão de Alice estava muito fria, como se ainda estivesse tentando se livrar do frio de fora. Como se adivinhasse meus pensamentos ao olhar para sua mão, ela disse, tem uma circulação nas mãos, elas estão quase sempre geladas. Ela tirou a mão da minha, pegou a mochila e a pendurou no encosto da cadeira. Então, sentou-se com um olhar pensativo no rosto. Thomas também se sentou e finalmente percebeu o aroma muito doce que vinha de sua nova colega de carteira. Ela cheirava muito a algodão doce, puro açúcar. Sua atenção foi atraída para a frente da sala quando a professora se levantou. Turma, gostaria primeiro de chamar a atenção de vocês para o fundo da sala e apresentar um novo aluno de Phoenix, Arizona. Seu nome é Thomas e espero que todos o recebam bem e respondam a quaisquer perguntas que ele possa ter. Assenti com a cabeça e acenei para todos, secretamente aliviada por a senhora Ross não ter me feito levantar e me apresentar. Na primeira aula da semana, vamos nos concentrar no que ele me disse que gosta na arte. Quero que todos usem apenas um lápis e papel branco para desenhar seu parceiro no estilo que preferirem. Se não terminarem durante a aula, podem levar para casa, mas não se esqueçam de trazer amanhã para receber o crédito. Enquanto falava, a professora Ross colocou 2 folhas de papel branco grosso para desenho em cada carteira. Comecem agora. Olhei novamente para Alice, e ela estava olhando para a frente da sala, mas percebi que não estava prestando atenção em nada ali. Ela tinha um bequinho adorável nos lábios, o que me deu uma ótima ideia para o desenho que eu tinha pedido. Quando comecei a desenhar, Alice pareceu voltar a si e olhou ao redor. Virando-se para mim, sussurrou. Qual era o pedido? Seus olhos perderam o foco por um instante. Ah, entendi, todo mundo tem que entregar desenhos dos colegas de mesa. Ela se virou pensativa para mim, e eu virei meu papel para que ela não visse o que eu estava fazendo. Ela cantarolou baixinho por um momento e então voltou-se para o papel à sua frente e começou a desenhar rapidamente. O tempo pareceu se esvair, como sempre acontecia quando eu desenhava. Meus músculos relaxaram e eu não estava mais tão tensa. Era parte do que me atraía para o desenho. Em qualquer outro momento eu me sentia como uma mola comprimida, pronta para explodir em qualquer direção a qualquer instante. Enquanto dava os retoques finais no meu desenho, vi Alice se levantar e levar o dela para a senhora Ross. Logo depois eu me levantei e fiz o mesmo com a minha obra finalizada. Arte impecável como sempre, senhorita Cullen. Gostaria de me dizer o que ela representa? Olhei para a imagem sobre a mesa e vi que ela havia cortado a página ao meio, com a metade superior quase toda cinza. A única exceção era um contorno vago, totalmente branco, de uma pessoa. Mas na parte branca de baixo, podia-se ver um desenho perfeito meu, até mesmo o desenho da minha camiseta. Achei que se assemelhava a uma sombra do contorno vago. Fiquei impressionado com os detalhes, assim como com o simbolismo. A parte de cima era o que eu esperava do dia, apenas uma passagem cinzenta do tempo. Mas a parte de baixo é o que eu ganhei, um novo parceiro para alegrar meu dia. Ela disse a última frase com um sorriso. Bem, é um a mais como sempre, Alice, obrigada. Você pode dar seu desenho para o Thomas se quiser, disse a senhora Ross enquanto devolvia o desenho para Alice. E o senhor está pronto para entregar o seu, senhor Raisel? Sim, senhora, estou. Eu disse, enquanto estendia o braço por cima da cabeça de Alice e mantinha o desenho virado para longe dela, entregando-o à senhora Rosa em vez de colocá-lo sobre a mesa. Isso fez com que Alice inflasse as bochechas e fizesse um bequinho adorável. Eu quero ver, ela disse, cruzando os braços. A senhora Rosa olhou para a foto, depois para Alice e caiu na gargalhada. Recostou-se na cadeira e continuou rindo, com pequenas lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos, o que fez com que toda a turma se virasse para nós. Quando a senhora Ross começou a se recompor, colocou a foto sobre a mesa para que Alice finalmente pudesse vê-la. À primeira vista, parecia uma foto da Sininho, do desenho animado Peter Pan, sentada em um cubo de açúcar com as mãos cruzadas sobre o peito e um adorável bico no rosto. Mas olhando mais atentamente era o rosto de Alice, com seu corte peixe escuro, e não a Sininho clássica. Era uma foto de Alice Cullen com asas de fada e a roupa da Sininho, fazendo beicinho como se alguém a tivesse provocado e ela estivesse prestes a ficar brava. Alice pegou a figura, olhou para o desenho e lentamente um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Ela começou a dar pulinhos tão rápidos que eu pensei que fosse desaparecer. Ela virou seu sorriso radiante para mim e disse, posso ficar com ele?
Por favor, por favor, por favor, eu quero muito. Por favor. Dei uma risadinha ao ver a reação dela. Claro, Alice, considere isso um presente por ser minha colega de mesa e por termos nos conhecido primeiro. Assim que terminei de falar, Alice se inclinou e me abraçou. Não dei muita importância até que seus braços tocaram minhas laterais, então me senti presa entre dois carros. Por um breve instante, senti como se minhas costelas fossem se quebrar com a pressão. Mas antes que eu pudesse reagir, a pressão passou e Alice me soltou para se virar e pedir à senhora Rosa uma câmara de ar para enrolar seu novo tesouro e protegê-lo da chuva. Essa pequena dama não era normal, pensei comigo mesmo. Eu me orgulhava de prestar atenção ao meu redor e às pessoas nele. Isso vinha de anos de terapia e da leitura de livros de autoconhecimento durante os 2 primeiros anos após a morte da minha mãe. Meus primeiros pensamentos foram bastante infantis e me levaram a pensar em robôs garotinhas, como em alguns animes que eu tinha assistido e lido. Apenas anotei e guardei a ideia para refletir sobre ela mais tarde, se fosse pertinente. Outro pensamento infantil me fez verificar sua cintura em busca de uma possível cauda. Rindo de mim mesmo, me virei depois de pegar um tubo para proteger o desenho que Alice me deu e voltei para minha mesa. Enquanto caminhava, notei que todos que não estavam concentrados em seus desenhos me olhavam de forma estranha, como se eu tivesse feito algo errado e estivessem esperando que eu me metesse em encrenca. Depois que me sentei e peguei meu desenho de volta, vi Alice saltitando até nossa mesa e guardando seu novo desenho na mochila. Então, Thomas, qual é a sua próxima aula? Em seguida tenho aula de governo com o Sr. Jefferson no prédio 6. E você? Perguntei depois de consultar minha agenda. Tenho aula de matemática com o Sr. Warner no prédio 5, então podemos ir andando juntos até lá. Se eu não estiver te incomodando, claro. Eu poderia te mostrar o prédio 6 quando chegarmos lá. Ela parecia estar esperando que eu dissesse não, então quando assenti, ela abriu outro sorriso radiante. Isso seria de grande ajuda, Alice. Obrigada por ter pena do novato. Espero que você tenha Bella em pelo menos uma das suas aulas. Tenho a impressão de que vocês duas se dariam muito bem, e talvez você consiga ajudá-la a sair dessa concha introvertida em que ela se esconde. Eu e a Bella seremos ótimas amigas. Mal posso esperar para conhecê-la, mas acho que não temos aulas juntas. Em um sussurro baixo, mal consegui entender sua próxima frase. Talvez eu possa tentar mudar isso. Não, melhor ficar com o que vejo. Voltando a me encarar, Alice disse. Pronta para ir? O sinal vai tocar antes de chegarmos à porta. Peguei minha bolsa e fomos até o cabide. Pegamos nossos respectivos casacos e eu disse, mostre o caminho, minha pequena guia. Capítulo 7 Entre as aulas. Ei, nada de piadas sobre baixinhos. Ou então eu começo com as piadas sobre caras altos e musculosos. Não sei nenhuma, mas tenho certeza de que consigo encontrar algumas online. Que piadas sobre altura? Em nenhum momento mencionei minha surpresa por você conseguir alcançar o cabideiro. E o fato de eu ter aberto a porta teve pouco a ver com a minha preocupação de que você não conseguisse fazer a alavancagem necessária do seu ângulo. Brinquei com ela. Assim que saímos pela porta, vi um rapaz parado ali. À primeira vista, pensei que fosse um adolescente como eu, mas a maneira como ele se portava demonstrava experiência e maturidade. Algo incomum para alguém no final da adolescência. Calculei que ele tivesse cerca de 1,85 metros de altura, com um físico musculoso, porém esguio, não volumoso como eu. Pela aparência, imaginei que fosse o tipo de cara que faz musculação leve e com muitas repetições na academia. Ele tinha cabelos loiro-mel um pouco despenteados, que chegavam um pouco abaixo da gola da camisa. Seus olhos eram de um castanho mais claro que os de Alice, mas ainda assim tinham uma certa semelhança na cor. Sua pele era pálida como a de Alice, mas eu conseguia ver pequenas protuberâncias por todo o rosto e pescoço. As marcas e linhas pareciam cicatrizes que ele tinha recebido muito jovem, e que já haviam praticamente desaparecido, a ponto de serem quase imperceptíveis para mim. Assim que o viu, o rosto de Alice iluminou-se como uma lâmpada e ela saltou para os braços dele, gritando, Jasper, você veio me acompanhar até a aula. Eu te amo. Observei o rosto de Jasper enquanto ele olhava para Alice em seus braços, e parecia que fazia anos que não se viam. Uma parte de mim se perguntava se isso era verdade. Ele a olhava com tanto carinho e devoção que eu não tinha dúvidas de que ele ficaria com Alice pelo resto da vida. Estranhamente, eu quase conseguia sentir as emoções que via em seu rosto. Então ele olhou para mim e cada músculo e tendão do meu corpo se contraiu a ponto de doer. Se Alice era o perigo, então meu instinto me dizia que aquele homem era a própria morte encarnada. Eu realmente me sentia como se estivesse sob o olhar de um leão veterano de guerra. Um leão no auge da juventude, pronto para aceitar qualquer desafio que surgisse. O medo que eu sentia era primitivo, minha reação de luta ou fuga estava totalmente acionada, e minha mente tentava decidir qual direção me daria a melhor chance de escapar. De repente a raiva me dominou e começou a me consumir. Eu podia sentir a fúria fervilhando logo abaixo da superfície enquanto tentava contê-la por reflexo. Eu sabia que era errado liberar minha raiva, mas simplesmente não conseguia me controlar, com o último resquício de minha força de vontade queimando nas chamas da minha raiva. Mentalmente pedi desculpas a Bella e Charlie pelo problema que eu estava prestes a causar a eles. Inesperadamente senti uma brisa fria de inverno percorrer meu corpo e a raiva começou a se dissipar sob seu frio suave. Soltei o ar que estava prendendo e respirei fundo novamente, tentando estabilizar minhas emoções.
O relaxamento dos meus músculos me fez cambalear e tentei alcançar a parede do prédio para me firmar. Antes que minha mão tocasse a parede, senti as mãos frias de Alice segurarem meu outro braço. Você está bem, Thomas? Envergonhada da minha raiva e da perda de controle, e principalmente por não querer assustar a primeira amiga que fiz na escola, eu disse, eu sou um bom amigo, Alice. Consegui dizer entre respirações profundas. Eu me perdi por um segundo, deve ter sido por sair do ambiente quentinho e entrar no frio. Ainda não me acostumei com as temperaturas extremas. Desculpe se te assustei. Vamos tirar você da frente dessa porta, parceiro. Quem sair depois pode acabar batendo na sua nuca com ela. Uma voz com forte sotaque solista falou. Eu sabia que era o Jasper, mesmo sem me virar. Ele tinha uma voz tão calma que a gente reagia ao tom mais rápido do que as palavras. Automaticamente meu corpo pareceu se afastar da porta, com Alice ainda segurando meu braço para me dar apoio, caso eu precisasse. Obrigado pelo aviso, meu nome é Thomas Raisel. Peço desculpa se pareci rude antes, não sei por que meu corpo congelou daquele jeito. Contei uma mentira descarada, mas era melhor do que dizer a ele que ele me assustou a ponto de eu querer lutar como um texugo do mel encurralado. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e ouvi alguém dizer, ele está aqui, é o Jasper. Onde está o novato? Um rosto espiou por trás da porta, me viu e notou minha expressão preocupada. Você está bem? Precisa que eu chame o professor? Estou bem, não precisa chamar a senhora Ross. Só fiquei um pouco tonta ao sair, só isso. Os olhares que os alunos, sim, havia uns 4 na porta agora, lançaram para Jasper e para mim eram, no mínimo, de dúvida. Ignorando os olhares que lhe eram dirigidos, Jasper estendeu a mão para mim. É um prazer conhecê-lo, Thomas. Como disse meu pequeno beija-flor aqui, meu nome é Jasper, Jasperali. Prazer em conhecê-lo, Jasper. Desculpe novamente por ter agido assim. O clima em Fênix é muito diferente daqui de Forks. Peguei sua mão e usei a desculpa da temperatura mais uma vez para os alunos que observavam. Soltei sua mão assim que foi considerado educado e recuperei o equilíbrio. Você queria me mostrar minha próxima aula, Alice? Indicando que deveríamos ir embora. Sim, sigam a mim e ao Jasper, é por aqui. Alice lançou um olhar de aprovação para Jasper por algum motivo, e nós 3 começamos a caminhar em direção a um prédio ao longe. Então, o que te traz a Forks, Thomas? Perguntou-me Jasper. Família. O chefe Svan é meu tio, e minha irmã Bella é filha dele. Decidimos nos mudar para cá para que a mãe dela pudesse viajar com o novo marido. Bem, isso não faz muito sentido, a menos que estejamos no Arkansas. Como ele pode ser seu tio e pai da sua irmã ao mesmo tempo? Perguntou Jasper, dando uma risadinha. Alice também riu. Sabendo que essa seria a reação deles à forma como expus o parentesco, esperava que a diversão os ajudasse a esquecer o constrangimento do nosso primeiro encontro. Bem, minha mãe era irmã da mãe da Bella, e quando a minha faleceu, ela e a Bella me acolheram. O nome dela é Renée, e ela é a ex-esposa do Charlie Van. Com o passar dos anos, acabei me acostumando a chamar a Bella de irmã, então é difícil pensar nela de outra forma. E vocês dois? A conexão entre vocês é como a de amantes predestinados, ou algo do tipo, como nos contos de fadas e animes. Nunca vi 2 pessoas tão feitas uma para a outra. Eu falei sério em cada palavra que disse. Minha irmã gêmea Rosalie e eu compartilhamos a sua dor pela perda da nossa mãe e pela mudança para morar com nossa tia. Minha tia Esme não podia ter filhos, então ela e o marido, Carlisle, adotaram várias crianças. Alice foi uma delas e, como você disse, o destino nos uniu desde o início. Não é verdade, meu beija-flor? Jasper olhou para Alice, que pulava alegremente ao lado deles. Eu só precisava esperar você chegar para completar meu mundo, respondeu Alice. Enquanto conversávamos, chegamos a um pequeno prédio com um grande número 5 na lateral, e eu pude ver que o prédio seguinte, um pouco mais adiante, tinha o número 6. Bem, não quero interromper o tempo que vocês poderiam usar para sussurrar coisas doces um para o outro e deixar todos nós, solteiros e solteiras, com tanta inveja que ficaríamos verdes. Obrigada por me mostrar o caminho e espero que me perdoe por estar todo estranho depois da aula. Até mais. Acenei enquanto me dirigia para a aula que eu menos gostava. Chegando à aula com bastante antecedência, entrei e fui direto à mesa enquanto procurava na minha mochila o horário que todos os meus professores precisavam assinar. Senhor Jefferson, sou um aluno novo e trouxe meu horário para o senhor assinar. Deixe aqui na minha mesa e pegue um livro naquele armário para você. Você pode pegar o horário no final da aula. Sim, senhor. Também vou pegar um livro para minha irmã, que começará a aula agora. Assim que terminei de falar, a porta se abriu e Bella entrou cambaleando. Sorri para ela e fui até o armário pegar um livro para cada uma de nós. Voltando à mesa do professor bem a tempo de ouvi-lo dizer a ela para pegar seu horário assinado depois da aula. Entreguei a ela o livro que escolhi e perguntei ao professor, há lugares marcados ou o senhor sabe quais lugares costumam estar vagos? Sim, as 2 cadeiras no fundo à esquerda são para você. Se houver algum problema mais tarde, eu te realoco conforme necessário. Bella olhou para mim como se quisesse dizer algo enquanto caminhávamos de volta para nossos lugares, e assim que me sentei, ela perguntou, o que é isso que eu ouvi sobre um veterano que te deu um soco por você estar conversando com a namorada dele? Capítulo 8 Rumor. Ponto de vista de Alice e Jasper. Assim que Thomas saiu, Alice e Jasper se afastaram da porta de entrada do prédio 5 e começaram a falar rápido e baixo para não serem ouvidos.
Aquele era um jovem muito raivoso, querida, disse Jasper, estendendo a mão para segurar a mão esquerda de Alice. Não consigo vê-lo, Jasper. Ele nunca apareceu em nenhuma das minhas visões. Eu sabia que a filha do chefe Svan viria, mas como alguém como ele pôde escapar das minhas visões? Estou ansiosa para te mostrar o desenho que ele fez, mas não vou tirá-lo da caixa e deixar que se estrague na chuva. Espere, você quer dizer que tem tido visões dessa Isabela Svan de quem todo mundo está falando? Por que você não disse nada? As visões estão mudando rápido demais agora. Alguém precisa tomar uma decisão, eu acho. Mas se for a decisão certa, ela afetará a todos nós. Bem, ela também será minha melhor amiga. A menos que Thomas acabe sendo meu melhor amigo. Ela levou o dedo indicador ao queixo. Se ele não estiver nas minhas visões, ele as afeta? Há tanta coisa que eu desconheço sobre minhas habilidades, e ainda assim dependemos tanto delas. Você está me envolvendo numa teia de confusão, querida. O que você sentiu quando o viu? Ele ficou tenso, como se tivesse te reconhecido ou estivesse com medo de você. As emoções dele são como uma fogueira de raiva. Eu conseguia senti-lo através da porta enquanto esperava por você. Quando ele saiu com você, eu vi me examinando e me avaliando, como se faz quando se conhece alguém pela primeira vez. Mas bem, a maior parte da minha atenção estava em você, meu amor. Assim que me virei para olhá-lo, senti um grande cansaço, como se ele estivesse pronto para lutar ou fugir. O início do medo e de repente foi como se todas aquelas emoções tivessem alimentado sua fúria. Antes disso, ele não demonstrava nenhuma hostilidade em relação a mim, mas a raiva começou a dominá-lo. Eu não tinha dúvidas de que ele me atacaria com tudo o que tinha naquele momento, então precisei usar minha habilidade para acalmá-lo. Pode ter sido eu que não estava prestando atenção, mas acho que ele também viu minhas cicatrizes. Seus olhos se fixaram intensamente em meu rosto e pescoço por mais tempo do que a maioria das pessoas. Alice ainda tinha o dedo no queixo. Os humanos não conseguem ver suas cicatrizes sem uma luz forte iluminando-as. Ele está ficando cada vez mais misterioso. Espero que isso não signifique que tenhamos que nos mudar de novo. Eu gosto muito daqui. Sua segurança é minha prioridade, meu amor. Nossos arranjos de convivência podem mudar, mas você sabe que eu não tolerarei que você corra perigo. Alice sorriu para ele. Você é um doce, meu bem, mas sabe que eu estarei segura, mesmo que seja só para evitar que você brigue. É tão emocionante, o primeiro dia da Bella aqui e tanta coisa acontecendo. Bom, é melhor você ir para a aula. Te vejo no almoço, e depois você pode me contar sobre essas visões que você tem tido. Alice deu um pulo, deu um beijo rápido em Jasper e se virou para a porta. Assim que ela entrou, Jasper foi para a aula, calculando que chegaria a tempo. Prendendo a respiração o máximo que podia para amenizar o cheiro do sangue humano tão doce que o tentava constantemente, Jasper ouviu seu nome sendo sussurrado de vez em quando. Ouvi dizer que Jasper o empurrou contra a parede só por ele ter conversado com aquela aberraçãozinha da Alice. Mas ouvi dizer que o aluno novo é enorme, muito grande para a nossa idade. Aposto que ele repetiu de ano. Será que eles vão brigar depois da aula? Jasper gemeu internamente. Ele e sua família tentavam minimizar a atenção sobre eles, e isso provavelmente os manteria sob os holofotes por pelo menos algumas semanas. Jasper suspirou e se perguntou o que todos diriam no almoço. Se o novato gosta da aparência da Alice, espere só até ele ver a Rosalie. Quero dizer, todos os Cullen são lindos, mas a Rosalie é a beleza em pessoa. Aí ele vai dar uma olhada no Emmett e abaixar a cabeça se não for capaz de enfrentar nem mesmo Jasper. Nesse momento, Jasper parou de prestar atenção e simplesmente seguiu para a aula, mantendo uma expressão o mais impassível possível e ignorando toda a conversa. Ele esperava que nenhum de seus irmãos tivesse ouvido falar desse boato. Cena muda de volta para Thomas. Assim que a aula chata de governo terminou, tive que convencer Bella mais uma vez de que eu não tinha me metido em nenhuma briga no meu primeiro dia, que eu não estava tentando roubar a namorada de um veterano. E finalmente que nós não tínhamos jurado brigar até a morte depois da aula por causa dela. Era um mistério como ela tinha inventado esses boatos em apenas 15 minutos de intervalo entre as aulas. Tive que fazer tudo isso antes mesmo de conseguirmos nossos horários assinados, que tivemos que lembrar ao Sr. Jefferson que ele havia nos roubado. Será que tudo isso realmente aconteceu apenas nas 2 primeiras aulas do dia? Depois de deixar Bella para ir à aula de trigonometria, fui para a aula de biologia com o Sr. Banner. Não pude deixar de notar que muitas das pessoas que cruzavam meu caminho me olhavam e cochichavam entre si, imaginando quão longe aquele boato estúpido havia se espalhado em tão pouco tempo. Isso continuou até chegarmos ao prédio 2, que tive que encontrar usando o mapa que me deram de manhã. Ao entrar na sala de aula, fui direto à frente da secretaria e me apresentei ao professor. Depois que ele assinou meu horário, me indicou os livros da disciplina dizendo: receio que você torne a turma desigual, então a maior parte do trabalho será feita individualmente. Se tiver dificuldades, posso considerar colocá-lo em um grupo de 3 com alguns dos meus melhores alunos. Tudo bem, Sr. Banner, minha biologia é boa, então não devo ter muita dificuldade. Se tiver, avisa o senhor. Talvez tenha sido impressão minha, mas esse professor parecia muito condescendente e arrogante. Ainda bem que me contive e não perguntei se o primeiro nome dele era Bruce. Provavelmente eu não gostaria dele quando estivesse bravo. A aula transcorreu normalmente, mas eu sabia que seria uma perda de tempo para mim e para Bella. Nós duas estávamos na turma avançada do sistema escolar de Fênix e o que estávamos aprendendo nessa aula era coisa de uns 2 anos atrás para mim. Ainda bem que eu tinha guardado todos os meus trabalhos antigos em um pendrive, assim podia reutilizá-los.
Coitada da Bella, sendo do tipo mais velha, ela escreveu todos os trabalhos dela à mão e eu sei que ela não os trouxe. Isso seria uma boa informação para zoá-la. A escola sempre foi fácil para mim, mesmo antes da minha mãe morrer. Eu era um nerd gordinho naquela época. Essa escola estava se mostrando ainda mais fácil do que eu estava acostumado. Será que consigo fazer a prova e me formar mais cedo? Eu estava tentando fingir que não percebia os olhares que recebia e só esperava que a situação se acalmasse com o tempo. Finalmente o sinal tocou, me liberando da pequena sala de aula. Decidi aproveitar ao máximo os 15 minutos de intervalo entre as aulas a partir de hoje. Eu precisava chegar cedo o suficiente para conseguir a assinatura da professora. Minha última aula antes do almoço com o Sr. Warner foi de cálculo trigonometria, voltando até o ponto onde me separei de Alice e Jasper. Se não me falha a memória, devo passar por Bella, já que ela só teve a parte de trigonometria nesta última aula. Ela nunca gostou muito de matemática. Caminhando, não vi Bella. Fiquei pensando se a aula dela do quarto período a levou para um caminho diferente do meu. O Sr. Warner provou ser mais um sujeito desagradável que me obrigou a ficar na frente da sala e me apresentar para a turma como se eu fosse um macaco de circo. Ele com certeza vai levar uma bronca na casa dos Vance e fez a Bella ficar aqui em pé. Ela detesta ser o centro das atenções, embora René tenha dito que ela se soltou bastante só por interagir comigo. Depois da aula, fui até meu armário para guardar os livros que havia acumulado e depois fui almoçar. Capítulo 9 Almoço. Caminhando pelo corredor, vi Bella olhando em volta na entrada do refeitório enquanto conversava com outra garota. Essa garota era um pouco mais baixa que Bella e tinha cabelos escuros e muito crespos. Assim que Bella me viu, vamos ser sinceros, eu chamava bastante atenção, então não foi difícil. Ela acenou como se eu não a tivesse visto antes. E aí, Thomas, como está sendo seu dia até agora? Que bom, parece que vou poder reaproveitar muitas das minhas redações de Fênix aqui. Sorri, sabendo que isso a irritaria. Quem é essa? Apontei para a garota ao lado dela. Antes que Bella pudesse dizer qualquer coisa, ela disse, sou Lauren, temos aula de espanhol juntas e a convidei para se sentar com o meu grupo na nossa mesa. Mas ela preferiu esperar por você, e tudo bem. Ela falou muito rápido e enfatizou bastante o eu na apresentação. Sei que é superficial, mas eu já a tinha colocado na categoria de egocêntrica, embora não me importasse de deixá-la se desvencilhar dessa imagem. A essa altura, tudo dependia dela. Olá Lauren, sou Thomas, me apresentei. Bem, vamos entrar lá e ver o que se considera comida nesta escola. Espero que tenham ignorado a lamentável tentativa daquela bruxa da Michelle Obama de melhorar a merenda escolar. Como vão dar ouvidos a uma mulher que nunca deixou as filhas comerem em um refeitório escolar de verdade, muito menos ela mesma? Hehe, você é muito engraçado, Thomas. A risada estridente da Lauren me irritava profundamente. Mas se ela viesse com a Bella, eu me manteria firme. Por enquanto. Assim que entrei, comecei a procurar as saídas e a avaliar onde estariam as maiores aglomerações, um hábito meu. Avistei uma mesa no fundo, completamente vazia, e todas as crianças da região a evitavam. Essa é a mesa perfeita para mim, decidi, perto da saída e fora do caminho. Eu poderia encostar as costas na parede e observar todos que entrassem ou se aproximassem de mim. Intrigada com o fato de ninguém mais se interessar por aquela mesa, voltei minha atenção para a comida que as merendeiras estavam servindo. Os olhos de Lauren se arregalaram ao ver a quantidade de comida que eu estava colocando na minha bandeja. Depois de pagar, esperei que Lauren e Bella terminassem de pagar o almoço delas. Lauren apontou para uma mesa no meio da sala. É ali, aqueles são meus amigos. Eles também vão estar loucos para conversar com você. Fiquei inquieta na hora, mas também estava tentando lidar com meus problemas, então estava disposta a tentar por hoje. Assim que nos sentamos, Lauren fez as apresentações. Comecei a comer, mas mantive os olhos em quem estivesse falando e usei as expressões faciais como sinal para acenar ou balançar a cabeça negativamente para os comentários que eu simplesmente não queria ouvir. Olho para Bella e a vejo na típica postura defensiva que assume quando está perto de muita gente. Seus ombros estavam curvados e o olhar baixo, lançando olhares rápidos por entre os cabelos para quem estivesse falando, mas desviando o olhar em seguida, como se não quisesse ser pega encarando. Ela definitivamente era o tipo de garota que preferia interagir individualmente, e meus problemas de confiança com as pessoas muitas vezes transpareciam em arrogância. Geralmente era na terceira ou quarta interação com as pessoas que elas começavam a perceber que eu não me importava com o que diziam, a menos que fosse realmente interessante para mim. Formávamos uma dupla socialmente desajeitada. De repente, uma forte explosão de um aroma doce e açucarado invadiu meu nariz. O cheiro quase me fez engasgar com a colherada de chile com macarrão que eu estava comendo. Desequilibrou meu paladar, o cheiro doce enquanto o sabor era picante. Olhando ao redor, a primeira coisa que notei foi que todos meio que congelaram por um segundo, como um rebanho de ovelhas com cheiro de lobo no ar. Ninguém olhou imediatamente, mas todos perceberam que o perigo se aproximava e, para não chamar atenção, retomaram suas rotinas normais. Meus sentidos me diziam exatamente de onde vinha a sensação de perigo, e eu fiquei mais tenso do que o normal. Eu realmente não gostei da sensação, porque sabia que se você fica muito tenso, seus movimentos ficam travados, lentos e desajeitados. Comecei a analisar o que estava vendo para controlar meu nervosismo. Primeiro, uma verdadeira visão de beleza. Não, boba, analise a ameaça primeiro. Disse a mim mesma.
Pairando sobre a mulher que eu tentava não encarar, estava uma figura um pouco mais alta do que eu, e sua compleição era surpreendentemente maior do que a minha também. Com cabelos curtos, escuros e cacheados, e um rosto rechonchudo e jovial com covinhas que qualquer avó ou tia gostaria de apertar entre os dedos. A palavra devoção mal conseguia descrever o jeito como ele olhava para o ser magnífico à sua frente. Senti que se eu construísse um altar e colocasse uma foto dessa mulher nele, ele seria o primeiro a se ajoelhar diante dele, quando a verdadeira não estivesse por perto. Agora vamos falar da mulher. Qualquer um que a chamasse de garota teria que ser cego. Ela tem 1,75 metros de altura, com longos cabelos loiros ondulados que caíam dos ombros até o meio das costas. Possuía uma figura escultural que envergonharia qualquer modelo, mesmo depois de retocada no Photoshop. Ela era incrivelmente linda. Seus olhos e pele tinham a mesma cor que os de Alice, a ponto de você se perguntar se eram naturais ou se seus pais adotivos usavam algum produto especial para a pele. Ela se movia como uma rainha entrando em sua sala do trono, exigindo a adoração de todos e considerando-a quase indigna de sua aceitação. Com um toque de se esforcem mais da próxima vez que olharem para mim, transparecendo em seu leve sorriso de escárnio nos lábios. Essa mulher sabia que era incomparável, a mais bela do recinto, e fazia questão de que todas as garotas ao seu redor soubessem que jamais seriam mais do que o segundo lugar perto dela. Com essas duas liderando o grupo, era difícil ignorá-las. Mas quando finalmente consegui, notei as figuras familiares de Jasper e Alice. Com seu passo leve e saltitante de sempre, Alice olhou em volta e ao me ver, acenou levemente, o que retribuí. Ela também olhou para Bella, e pude perceber um brilho de saudade em seus olhos, como se estivesse reencontrando uma grande amiga após uma longa separação. Jasper tinha uma expressão semelhante à minha naquele momento. Seu corpo estava tenso, como se estivesse tentando se controlar, e seu rosto demonstrava dor. Aquele maluco acabou de acenar para nós, disse Lauren, olhando ao redor da mesa em busca de apoio para suas palavras. Quando ela percebeu que eu estava retribuindo o aceno, ficou com uma expressão atonita no rosto e apenas disse: "Ah, então, é verdade que o Jasper quer brigar com você por ter falado com a namorada dele?" Perguntou-me um garoto negro alto. Acho que o nome dele era Tyler. De jeito nenhum, ele foi muito simpático quando Alice me apresentou a ele. Eu tenho um trabalho artístico com ela e somos parceiras. Todos me olharam com desconfiança, mas ninguém comentou nada. Então ouvi Bella perguntar: "Quem são eles?" Quando olhei para ela, vi seus olhos fixos em uma das duas figuras atrás de Jasper e Alice. Ele era mais baixo do que todos os outros homens de sua família que eu tinha visto, com cerca de 1,85 metros de altura. Para mim, ele parecia magro, mas a maneira como se movia demonstrava uma força e velocidade ocultas. Ele tinha cabelos curtos e despenteados, num tom entre castanho e ruivo. Acho que cobre era a cor mais próxima que eu conseguia usar para descrevê-los. Uma garota na mesa tinha longos cabelos loiros acinzentados e parecia ser de porte atlético e forte, sendo mais alta que a maioria das outras garotas. Jéssica, se não me engano, era o nome dela, respondeu Bella. Esses são os Cullen, disse ela, como quem está prestes a compartilhar uma fofoca daquelas. Como se ela tivesse gritado para chamar sua atenção, viu o rapaz que Bella estava olhando virar a cabeça em direção à mesa onde estávamos sentados. Observando novamente, confirmei meu pensamento anterior. Os Cullen definitivamente têm um produto de cuidados com a pele que não está disponível para o resto do mundo. Não há outra explicação para todos terem o mesmo tom de pele marfim pálido, quase como mármore. O rapaz olhou para Jéssica como se perguntasse por que ela o chamou, mas não disse nada e voltou os olhos para Bella. Depois de 1 ou 2 segundos, seus olhos demonstraram confusão e seu rosto se contraiu levemente em uma carranca por um breve instante, antes de ser cutucado por trás. "Não fique aí parado, seu idiota. Anda", disse uma voz melodiosa, porém irritada, atrás dele. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.